Olá, estamos aqui reunidos e reunidas sobre a bênção e a proteção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje estamos aqui na nossa comunidade evangélica Confissão Luterana da Barra São João, nesse 7º domingo da Páscoa. E eu quero saudar a todos e todas nós com o versículo da semana. Acompanhe. Encontramos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18. Jesus Cristo diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. É uma palavra bem direta e que quer nos lembrar que Deus é um Deus conosco. Cristo está no meio de nós e quer nos fortalecer e ajudar para perseverar no seu único caminho. Mas mesmo assim eu quero vos convidar
para ter um momento de oração, de pedido de perdão ao Altíssimo Deus. Confessemos os nossos pecados. Ó Senhor, estamos aqui reunidos e reunidas como grande família cristã. E neste humilde momento, queremos pedir perdão ali onde que nós fraquejamos como pessoa cristã. Por isso, estenda a tua mão de bênção, de fortalecimento, e ajude para que a palavra seja uma semente na nossa vida e venha germinar e produzir frutos nas nossas relações, no nosso dia a dia. Tudo isso pedimos humildemente aqui, perante teu altar. Amém. Vamos ouvir agora o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 28, para a nossa meditação. Acompanhe. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular, enquanto caminhavam. E ele disse: Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com os seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu: prometa que quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos 2 filhos dela: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi o meu Pai quem preparou estes lugares, e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Que a graça e que a paz, a bênção e a proteção do Trino Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada uma de nós. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Esta leitura é da versão Almeida. Que tipo de líderes, pastores, pastoras, cristãos e cristãs nós somos? E que tipo de líderes Jesus quer para o seu reino, para a sua igreja? Porque nós aceitamos cargos nas diretorias das nossas comunidades ou até nos departamentos do seu trabalho. Porque ingressamos em faculdade de teologia e estudamos para ser pastor, pastora, ou ministro, ministra. Porque aceitamos ser pastor e pastora desta ou daquela paróquia. E porque eu me tornei membro desta igreja, desta comunidade. Por quê? Quais foram
ou quais são os motivos? O que esperavam os discípulos de Jesus na sua posição de discípulos, de apóstolos? Quais eram as suas pretensões e as suas ambições? O Evangelho de hoje nos mostra quais eram os seus ideais e o que esperavam alcançar. E também nos mostra o que eles imaginavam ser o reino de Deus. Quando Jesus estava prestes a dar a sua vida por nós e já ter chamado a atenção dos discípulos várias vezes sobre a necessidade dele subir para Jerusalém, ser preso, padecer muitas coisas, ser crucificado, morto, a mãe de Tiago e de João chega perto de Jesus e adora-o e faz esse pedido pretensioso, com segundas intenções. Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Isto é, ela pediu que seus 2 filhos tivessem uma posição de destaque no reino de Cristo. Diríamos hoje que eles fossem ministros, senadores, deputados federais, na presidência de Jesus. Convém esclarecer que o povo da época e os próprios discípulos de Jesus tinham ideias erradas a respeito do reino de Jesus. Eles entendiam que Jesus ia estabelecer um reino político, um reino terreno, que expulsaria os inimigos romanos que os dominavam e inauguraria um governo de glória e de poder e também de paz. Eles não conseguiam compreender que o reino de Jesus não era deste mundo. Por isso, tinham estas altas pretensões, estes grandes sonhos, serem os primeiros neste reino, os mais importantes, governar com Jesus, dar ordens, mandar, desmandar, enfim, dominar. Respondendo aos pedidos pretensiosos da mãe de Tiago e João, em primeiro lugar, Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Versículo 22. E em segundo lugar, ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porém para aquele a quem está preparado, por meu Pai. O versículo 23. E em terceiro lugar, ouvindo mais as tais intenções de Tiago e João, os outros 10 discípulos indignaram-se contra os 2 irmãos. Versículo 24. Denunciando a si mesmos que também eles tinham iguais intenções. Também eles queriam ser os primeiros e os grandes na presidência de Jesus. Será que também em nossas mentes não tem muitas vezes pensamentos semelhantes quando assumimos um cargo, quando estudamos e nos formamos pastores e pastoras, quando aceitamos um novo cargo, talvez até dentro de uma empresa, ali onde eu trabalho, tornar-se grande, governar, mandar, legislar, dar ordens, ser reconhecido e reconhecida e colocar as coisas nos eixos. Jesus, porém, não parou aí nas suas colocações de esclarecimentos aos discípulos pretensiosos. Jesus os chamou à parte e disse-lhes, veja a versão Almeida: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Versículos 25 a 28. Jesus deu sua própria vida para cada um, ou por cada uma de nós.
Jesus nos estabelece uma clara separação de governo neste mundo e no seu reino. No reino deste mundo, governantes dominam, exercem autoridade, mandam e desmandam, punem. Os maiorais exercem poder sobre os comandados. E Jesus não diz aqui que estão errados. Sabemos que as autoridades são instituídas por Deus para manter a ordem, governar, punir também se for o caso, mas principalmente proteger os bons e fazer justiça. A autoridade é necessária, mas Jesus diz claramente aos seus seguidores, às suas seguidoras, não deve ser assim entre vós, versículo 26. Nada de governar com punho de ferro, de dominar, massacrar e fazer a justiça com as próprias mãos. Não, nada de força brutal, nada de vingança, nada de ordens, mandos e desmandos. Como então? O que então? Jesus é claro, quem quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro, será vosso servo. Exatamente o contrário do que acontece no mundo, na nossa sociedade. Lá se manda, se expunha a espada e se usa a força. E no reino de Cristo, na sua igreja também, se é servo. O grande é o pequeno, o que serve, o que estende a mão. Prezado irmão e irmã em Cristo, você já parou para pensar quem é Jesus? Ele é o Senhor e Deus é o nosso Criador dos céus e da terra. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, diz a explicação do segundo artigo do Credo Apostólico no nosso Catecismo Menor. Apesar de tudo isso, Ele a si mesmo se humilhou até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:8. Ele veio servir e não ser servido, veio dar sua vida em resgate por todos e todas nós. Por isso Ele é o seu, o meu, o nosso Senhor, o nosso Salvador. O apóstolo Pedro nos chama a atenção. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons e dispenseiros da multiforme graça de Deus. Essa é uma palavra de Pedro em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. No seu reino, Ele estabeleceu para sempre a liderança que serve, que ajuda, que estende a mão. Grande e pequeno, exerçamos sempre esta liderança. Esta é a maneira cristã de ser e de viver, de olhar ao lado e, se for necessário, estender a mão, mostrar o seu ser cristão e cristã. Pois Deus amou primeiro e Ele espera que eu possa mostrar também amor para com o nosso próximo. Pensemos nisso. Amém. Vamos ter um momento de oração. Oremos. Ó Senhor bondoso, chegamos ao fim deste nosso culto virtual, mas Tu nos fortaleceste e ajudaste para que possamos ter ideias claras para neste mundo testemunhar-te. Por isso queremos pedir humildemente que também nos abençoes e envies, para que lá fora, no dia a dia, a gente possa Te testemunhar, mostrar em cada gesto, atitude nossa, como deve viver o ser cristão e cristã dentro deste mundo. Também temos pedidos pessoais, pessoas que estão estressadas, angustiadas, ou até nós mesmos que estamos necessitados de alguma luz, de alguma situação, e tudo isto queremos incluir na oração que Tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a paz, a bênção e a proteção do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com cada uma de nós. E depois na paz do Senhor. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um ótimo domingo e até a próxima. Tchau, tchau.